Bom, vamos seguir então para a próxima palestra. O senhor Roberto Bianchini Denner, professor do Departamento de Aquicultura da Universidade Federal de Santa Catarina e supervisor do Laboratório de Cultivo de Algas. Atua na área de recursos pesqueiros e engenharia de pesca e biotecnologia, com ênfase em aquicultura, algocultura, cultivo de microalgas para a produção de compostos bioativos, pigmentos, ácidos graxos, polissacarídeos, entre outros. Biocombustíveis também, biodiesel, bioetanol, entre outros. E tratamentos de efluentes líquidos e gasosos. Bom, por favor, fique à vontade. Bom dia, ou já quase boa tarde, né? Gostaria, primeiramente, de agradecer ao professor Gabriel pelo convite, pela oportunidade de participar desse evento e conhecer o trabalho de outros colegas em outras instituições. Publicamente, também gostaria de agradecer ao Rafael Silva Menezes, aqui representando o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, por todo o trabalho que tem feito, né, desenvolvendo tanto a parte científica e tecnológica, mas também no apoio a diversos projetos através da criação de editais e apoio através da descentralização. Muito obrigado, Rafael. Eu vou falar sobre biorrefinarias, mas mais particularmente sobre as microalgas, ou seja, a matéria-prima para a produção de biocombustíveis. O Donato falou muito bem agora há pouco e disse que para estudar a oleoquímica, digamos, do óleo das microalgas, é necessário que alguém produza as microalgas, que alguém produza essa biomassa. Então, a nossa especialidade é a produção da biomassa de microalgas e não da oleoquímica. Certo? Então, vamos falar da matéria-prima. Eu sou da Universidade Federal de Santa Catarina e... Opa. Tá certo? E supervisiono um laboratório de cultivo de algas, que era está dentro de uma estação de maricultura, onde se desenvolve cultivos de organismos aquáticos, peixes, camarões, moluscos, e também de microalgas. Então, a nossa experiência do cultivo vem aí da aquicultura. No laboratório, nós temos uma parte onde a gente faz pesquisa, desenvolve experimentos, pesquisa e desenvolvimento tecnológico, visando estabelecer condições de cultivo que levem a máxima produtividade das microalgas e também que levem à produção dos compostos de interesse, particularmente de lipídios para a produção de biodiesel e de outros biocombustíveis. E uma parte de produção externa, geralmente nós usamos tanques, mas também temos fotobioreatores, onde nós produzimos a biomassa, que aí, então, encaminhamos para os nossos parceiros, que formam aí a rede brasileira de microalgas para a produção de biodiesel. São 10 instituições de pesquisa. Acredito que o professor Nelson vai falar sobre isso daqui a pouco, não vai? Então, eu devo ter algum slide que fale dessa rede. Então, nós produzimos a biomassa e encaminhamos para os parceiros para que estudem, então, digamos, as metodologias de extração e conversão desses lipídios de microalgas em biocombustíveis e também que estudem, paralelamente, os outros compostos de interesse que poderão tornar economicamente viável a produção de biocombustíveis a partir da biomassa de microalgas. Rapidamente, a Juliana falou agora há pouco da importância ecológica das culturas que ela desenvolve em Natal, no Rio Grande do Norte, mas as microalgas também, muita gente que talvez não tenha tido o conhecimento, quem não é da área biológica, não sabe que as microalgas existem aí há milhões de anos, enfim, não foi inventada agora nos últimos 10 anos isso, e tem aí uma importância ecológica muito importante, que são, digamos, a base das cadeias tróficas, das cadeias alimentares nos ambientes aquáticos naturais. Só por isso nós já teríamos motivos para estudar as microalgas. Mas também são muito importantes para a manutenção da qualidade da água e do ar. São aí, digamos, os corpos d'água, são os grandes produtores de oxigênio, e ajudam a regular o clima no planeta. Mas, particularmente nesse momento, nós estamos estudando as aplicações comerciais, o que é possível fazer com as microalgas. E, nesse evento, nós estamos estudando, digamos, energias alternativas ou energias complementares, como uma palestrante falou ontem, bastante interessante, e
Aqui nós vamos estudar, então, a biomassa, né, produzida através do cultivo de microalgas para a produção de energia e de biocombustíveis. E são diversos, né? Os palestrantes que me antecederam falaram aí em biodiesel, bioquerosene, bioetanol, biobutanol, biogás, biohidrogênio, etc. Tem vários outros biocombustíveis possíveis de ser produzidos a partir da biomassa de microalgas. E a pergunta já surge agora, e a produção desses biocombustíveis é economicamente viável a partir das microalgas? Eu diria que ainda não, né? Mas, para nossa sorte, né, as microalgas têm aí outras potencialidades. E aí entra o termo biorefinaria, que é uma integração dos processos, de outros processos de produção. E aí eu vou listar agora diversas outras potencialidades das microalgas, e a gente começa aí listando, digamos, que a biomassa de microalgas pode ser utilizada para ração animal. Hoje, digamos, em nível mundial, a aquicultura, a produção de culturas de microalgas, de biomassa de microalgas para alimentação de organismos aquáticos, particularmente peixes, camarões e moluscos, e o peso pesado da produção de microalgas é a aquicultura, é aí que tem sido desenvolvidos, né, os grandes cultivos. Mas também é possível utilizar a biomassa de microalgas para a alimentação de outros animais que não animais aquáticos, aí bovinos, caprinos, né, aves, enfim, outros animais, né, e isso é um ponto positivo para as microalgas. E aí tudo isso entra nesse conceito de biorefinaria. Também é possível utilizar as microalgas, e isso é muito mais antigo do que a gente estudando as microalgas, há milênios, né, tem registros do uso de microalgas na alimentação humana, em países pobres da África, né, no exemplo, o Chad, em outros usos em outros países. As microalgas também podem ser utilizadas na agricultura como biofertilizantes ou como defensivos, né, contra a ação de fungos e outros patógenos que causam um grande dano à agricultura, né, às plantas. Há uma possibilidade de nós cultivarmos microalgas visando a obtenção de diversos materiais, por exemplo, bioplásticos, por exemplo, papel. Há a possibilidade de nós cultivarmos as microalgas para a obtenção de compostos bioativos, e daqui a pouco eu vou mostrar um slide dizendo que é aí que está hoje o comércio, né, o negócio das microalgas reside principalmente aí nesses compostos bioativos, particularmente, né, de pigmentos e de ácidos graxos poliinsaturados, produtos de altíssimo valor comercial. E bastante interessante que é que para a produção de biomassa, para o cultivo de microalgas, nós precisamos de nutrientes. Esses nutrientes, para quem faz cultivo em laboratório, sabe que são lá nutrientes de laboratórios, são reagentes caros, né? Mas nós podemos cultivar microalgas empregando diversos tipos de efluentes, líquidos e gasosos, né? Por exemplo, nitrogênio vindo de um processo de produção, de um processo industrial, podemos usar o carbono vindo da combustão, dos combustíveis fósseis, por exemplo, da produção de cimento e de várias outras indústrias. E isso é um ponto positivo, ou seja, isso nós estamos estudando, e é a partir dessa possibilidade de integrar esses processos de produção que um dia a gente poderá tornar economicamente viável a produção de energia ou de biocombustíveis a partir da biomassa de microalgas. Então, entra aí o conceito, né, de biorefinaria. Então, esclarecendo, as microalgas sozinhas, digamos, até o momento, digamos, não demonstram, não têm viabilidade econômica. Mas pensando na integração do processo na biorefinaria, talvez a gente chegue aí, né, feche essa equacione, né, essa conta aí algum dia. Das microalgas cultivadas comercialmente, a gente tem alguns exemplos, né, espirulina, ou artrospira, clorela, dunaliella, hematococcus porfirídeo, e essas microalgas são cultivadas em cultivo fotoautotrófico, um cultivo com luz, mas, digamos, quase que exclusivamente para a produção de compostos de alto valor comercial.
Outras microalgas também são cultivadas agora não com luz, né, no cultivo heterotrófico, a exemplo dessas duas, Schizochitrium e Cryptocodidium cone, digamos, são microalgas cultivadas em fermentadores, digamos, é uma outra tecnologia, algumas são geneticamente modificadas, mas é mais uma das possibilidades que a gente tem do cultivo de microalgas. Rapidamente, uma tabela adaptada de Barbosa 2003, dizendo, digamos, o que é possível fazer com as microalgas, e uma indústria que vem crescendo muito e talvez seja parceira e nos ajude na viabilidade econômica da produção de biocombustíveis com a biomassa de microalgas, é a indústria de cosméticos. Uma indústria que tem um alto poder de compra, né, e nos interessa bastante. Outra indústria é a pigmentação, a exemplo de carne de salmão e carne de outros organismos, né, pigmentação de ovos também, tornando, né, não só favorecendo a coloração, digamos, da carne de salmão e a pigmentação dos ovos, como também aportando ou trazendo propriedades biológicas, bioativas, ou seja, digamos, esses alimentos, tornando esses alimentos funcionais, alimentos que têm mais de uma função além da nutrição. Existe já em diversos outros países algumas indústrias já em produção, algumas já até mudaram de nome, já foram vendidas para outras indústrias, né, que produzem essas microalgas que eu citei anteriormente, né, se extraem alguns desses compostos, né, e aí tem aí a atividade biológica atribuída a isso. Então já existe uma indústria estabelecida. Nós não estamos criando, nós entramos há pouco tempo agora com a questão dos biocombustíveis, da produção de energia. Mas a indústria de cultivo de microalgas, ela já existe, é exemplo de alguns slides que eu vou falar. Essa é uma das maiores, fica no Havaí, né? Todo mundo, muita gente usa nessas palestras essa foto, e aqui a gente tem, nesse cantinho aqui, estacionamento, ali tem carros ali estacionados, está difícil de mostrar, mas são grandes tanques e produzem, né, cultivos de microalgas para produção, né, de compostos de altíssimo valor comercial. Uma outra indústria, digamos, que fica em Israel, produzem fotobioreatores, sistemas fechados, também é uma indústria relativamente grande da produção de microalgas. Reforço, ainda não, digamos, produzindo compostos bioativos e não biocombustíveis, ou ainda não. E o cultivo de microalgas, a gente acha que é uma coisa nova, mas, digamos, praticado aí há muito tempo, né? E o cultivo de microalgas, a biomassa de microalgas pensando em biocombustíveis também não é uma coisa nova, tem aí pelo menos 50 anos. Para nós é muito recente, mas alguns estudos já foram feitos há muito mais tempo, vários projetos foram desenvolvidos, e aí deu-se o boom. Né, deu-se a explosão e todo mundo, digamos, resolveu produzir biodiesel a partir da biomassa de microalgas, e aí tem livros dizendo receita de bolo, faça o seu reator em casa para abastecer o seu carro, e a gente sabe que isso tudo é uma grande mentira, né? Não é assim que as coisas funcionam. Por outro lado, a produção de microalgas, de uma maneira geral, não só para biocombustíveis, digamos, tem avançado a passos largos por conta desse interesse comercial, desse interesse industrial por conta desse boom aí dos biocombustíveis. Então, um dado antigo, são muitas companhias internacionais, grandes companhias, todas as grandes produtoras de petróleo têm seus projetos, né, mas ainda há uma inexistência de um pacote tecnológico, né, para a produção, e isso demanda, né, isso é bem interessante, a gente tem que perceber como isso é uma oportunidade, tá certo? Demanda pesquisa científica e tecnológica. Algumas ações nacionais da relação ao cultivo de microalgas, a obtenção de biocombustíveis, né, a Petrobras, o Ministério de Ciência e Tecnologia, através de vários editais, e, digamos, num desses editais, nós criamos a rede FINEP, que é a rede de microalgas para a produção de biocombustíveis, onde estão aí 10 universidades, Federal de Goiás, Federal de Santa Catarina, Federal do Paraná, Tecpar do Paraná, Universidade Federal de São Carlos, Federal de Lavras, Instituto Nacional de Tecnologia, Federal do Rio de Janeiro, Federal do Espírito Santo e Federal da Paraíba, trabalhando, tentando viabilizar o cultivo de microalgas ou a biomassa de microalgas para a produção de biocombustíveis. Diversas outras instituições também atuam isoladamente, né, e a gente tem aí, ontem eu li essa semana eu li alguma coisa dizendo que nós temos pelo menos 10 mil
pesquisadores em nível mundial trabalhando com microalgas. Eu acho que é capaz de ser mais gente, né? Se for contar todo mundo nos laboratórios. Então, como é que se dá a maioria dos projetos? Digamos, se coleta a água com microalgas num ambiente natural, aquático natural, se leva para o laboratório, se isola as microalgas, identifica, faz os cultivos da biomassa, separa essa biomassa e leva para os laboratórios que estudam, então, né, a extração e a conversão desses lipídios em biocombustíveis. O que a gente faz, então, é isolar essas microalgas, e nós temos aí isolados, que nós fizemos cultivos de uma espécie, geralmente em cada tanque, diferentes microalgas que crescem de maneira diferente, que têm compostos bioativos diferentes, né, interesses biotecnológicos também diferentes. E também são diferentes oportunidades. Cultivo. O que a gente tem no Brasil, alguma experiência, digamos, do cultivo em laboratório, a partir dessas cepas isoladas, cultivos em pequena escala, aí até 100 litros, cultivos um pouquinho maiores, ainda em garrafões ou em sacos plásticos, cultivos em intermediário, né, de algumas centenas de litros, cultivos em tanques, já em milhares de litros, é o que a gente tem, são todas as fotos do nosso laboratório, né, e aí nós começamos a ter uma série de problemas em nível comercial, quando nós propomos, digamos, uma espécie como uma espécie alvo para a produção de biodiesel. E aí nós temos uma série de espécies ou de variedades que têm assim variações muito grandes na concentração de lipídios e variações muito grandes na concentração de lipídios convertíveis, né, em biodiesel, esse é o termo, né? O pessoal da oleoquímica que me ajude aí. Certo? Então, e por que essa variação? Bom, algumas cepas, digamos, isso já está determinado geneticamente, que elas têm que tem muito ou pouco lipídios, mas a gente sabe que são as condições de cultivo que determinam, que levam àquela população, né, à síntese, né, a mudanças nas rotas metabólicas e a síntese daqueles compostos de interesse. Então, nós estamos ainda buscando, digamos, o americano costuma falar na bala de prata, ainda se busca em nível mundial qual é essa microalga, não sei se vai ser uma, eu imagino que sejam diversas, e aí nós temos alguns problemas, serão microalgas, nós vamos poder cultivar microalgas exóticas, ou terão que ser microalgas nativas, então são vários questionamentos que a gente ainda tem para resolver. Outra questão comercial, outra questão da produção e agora, nós vamos cultivar microalgas em sistemas abertos ou em sistemas fechados? Né? O professor Donato já falou sobre isso, e tem várias questões que devem ser consideradas, né? Particularmente, todos eles têm vantagens e desvantagens. O convencionalmente se chamam sistemas fechados de fotobioreatores, mas todo e qualquer cultivo de microalga, seja aberto ou fechado, é um fotobioreator. Seja uma garrafa PET ou um sistema altamente sofisticado, é um fotobioreator. Mas convencionou-se chamar os sistemas fechados de fotobioreatores e os outros sistemas abertos de tanques. E a gente tem uma série de vantagens e desvantagens, e tem assim, alguns projetos que a gente questiona, e se a gente for fazer um panorama mundial, aonde estão colocados os fotobioreatores? Muitas vezes nas regiões temperadas. E aonde estão os tanques? Geralmente nas regiões tropicais. Então, nos parece que aí já tem um indicativo de qual tipo de sistema é para cada região. Mas a gente tem visto vários projetos que ainda, né, atropelaram essa lógica. Mas todo projeto de pesquisa tem aporta, né, algum conhecimento para a gente poder discutir. Digamos, há vários comparativos, inclusive comparativos não só em relação à produtividade, mas em relação a quanto custa o sistema aberto, fechado, ou se o fotobioreator é tubular ou é em janela, como o senhor Donato mostrou. Né? Numa publicação de 2010, aí fala, digamos, que particularmente para biocombustíveis, digamos, metade dos sistemas são fechados, outra metade é aberta, e outros são coleta nos ambientes naturais, ou seja, isso não está fechado, digamos, todos eles têm prós e contras, pontos positivos e pontos negativos que ainda não foram resolvidos. Né? O fato é que nós temos, digamos, para biorefinarias, talvez a gente tenha que usar toda essa gama de sistemas de produção e incluir também aí os fermentadores, o cultivo heterotrófico, o cultivo sem luz.
E aqui estão conceitos, né, digamos, do cultivo autotrófico, do cultivo heterotrófico, ou a soma dos dois, que é o mixotrófico. Supostamente essa maneira de nutrir as células algais parece ser a melhor, e seria a soma do crescimento autotrófico e heterotrófico. Então, isso ainda está em discussão. O que a gente sabe da escala comercial é que é o seguinte: os sistemas abertos, e segundo o Benneman, 98% dos cultivos comerciais são desenvolvidos em sistemas abertos, né, têm sido muito utilizados como alimentos para peixes, camarões e moluscos, alguns produtos de alto valor comercial, para pesquisa e desenvolvimento, para biomassa, né, para biodiesel e coprodutos, e os sistemas fechados têm sido comercialmente utilizados exclusivamente para a produção de produtos de elevado valor, ou como cultivo intermediário para inocular grandes tanques do sistema aberto, né? E também fermentadores para produtos de elevado valor. O que a gente pensa, então, como refinaria, seria um emprego, digamos, de uma mescla, né, da aplicação simultânea, do desenvolvimento simultâneo de todos esses possíveis sistemas de cultivo. Muita coisa ainda está sendo resolvida, digamos, a gente tem avançado, mas ainda não tem certeza da viabilidade econômica de tudo, mas, digamos, nós temos vários problemas. O Donato falou agora anteriormente na separação da biomassa, e é um problema seríssimo isso. E aí se propõe alteração de pH natural com adição de hidróxido de sódio, coagulação, floculação com uso de floculantes comerciais, ou, por exemplo, adição de sulfato de alumínio. Né, sedimentação, flotação por ar dissolvido, eletroflotação, filtração por membranas, tá certo? Telas e centrifugação. A questão é a seguinte: hoje, se nós pensássemos só nas microalgas para a produção de biocombustíveis, talvez a adição de algum composto, de um coagulante, de um floculante, sulfato de alumínio, né, variação do pH com hidróxido de sódio, talvez fosse a solução. Mas nós estamos pensando na utilização da biomassa visando os coprodutos. E muitas vezes o floculante que a gente vai adicionar à biomassa contamina essa biomassa e inviabiliza o seu uso sequencial. Então isso tem que ser pensado. Funciona adicionar NaOH para separar as microalgas? Funciona. Tá certo? Grande parte dos lipídios são queimados quando a gente adiciona NaOH. Então, funciona o sulfato de alumínio? Funciona. Aí eu pergunto, alguma indústria que fosse usar essa biomassa na alimentação de animais ou para fazer cosméticos, gostaria de receber uma biomassa rica em sulfato de alumínio? Provavelmente não. Então, são questões que a gente ainda tem que desenvolver. Nós, no laboratório, depois de fazer inúmeros estudos, né, e com a ajuda do Rafael, do Ministério, acabamos adquirindo uma centrífuga semelhante a essa que tem no laboratório do professor Donato, e hoje a gente produz toda a biomassa e separa por centrifugação, uma vez que a gente visa a utilização dessa biomassa para o estudo dos coprodutos, dos biocombustíveis, né, estão aí incluídos. Então, o que a gente pode concluir hoje é que, apesar da comprovada eficiência das microalgas para a produção de biocombustível, seu uso industrial para esse fim ainda deve ser matéria de muitas pesquisas. Puxa, nós vamos à extrapolação dos dados de laboratório e chegamos a absurdas produtividades de biomassa que passam de 100 toneladas por hectare ano. A gente consegue produzir isso em laboratório? Consegue. Mas e onde estão os hectares de cultivo de microalgas? A gente ainda não tem essa informação, a gente ainda não tem essa experiência. E isso ainda precisa ser desenvolvido. Não existe, então, um pacote tecnológico. Mas essa inexistência desse pacote tecnológico, para nós que somos da academia, nós temos que perceber que são desafios e oportunidades. E não pensar só num problema, pensar que nós temos que dar a volta subir ou dar a volta nessa pedra, e isso é bastante interessante para a gente. Então, o que a gente tem que fazer? Para desenvolver as biorefinarias utilizando as microalgas como matéria-prima. Selecionar espécies nativas que cresçam bem em diversas condições ambientais e para o cultivo em situações específicas. Meios de cultura, pH, temperatura, regiões do país, enfim. E aí vem já a encrenca se são microalgas nativas ou são microalgas exóticas. Não sei se nós teremos licença ambiental para fazer cultivos com microalgas exóticas. Acredito que não. Nós precisamos desenvolver sistemas de produção em larga escala, visando alcançar a elevada produtividade nos cultivos, procurando descartar essa extrapolação dos dados. Equacionando problemas relacionados à contaminação das culturas e buscando a viabilidade econômica através de coprocessos. Por exemplo, nós podemos, ao mesmo tempo, cultivar a biomassa, cultivar as microalgas, e usar e tratar efluente.
No meio ambiente, esse efluente pode ser considerado um poluente. No cultivo de microalgas, para nós, é um nutriente. São visões diferentes exatamente do mesmo processo. Então, o cultivo de microalgas e o tratamento de efluentes são coprocessos. E a ideia é agregar, né, integrar esses processos para buscar a viabilidade econômica. Nós podemos também usar também, digamos, a fixação temporária de CO2. E aí tem uma pergunta, e provavelmente não, mas será que nós teríamos créditos de carbono por conta dessa biofixação temporária do carbono? Não sei. Bom, nós precisamos também determinar ainda condições de estresse que favoreçam a acumulação dos lipídios e daqueles compostos de interesse. Né? E aí vem a questão, e aí, vamos partir para a manipulação genética? Provavelmente sim, várias empresas já têm suas cepas geneticamente modificadas, mas nós precisamos primeiro estudar. Né? Muitas das espécies que a gente está isolando hoje não tem o sequenciamento, enfim, então é um processo a ser começado. Nós precisamos também desenvolver ações, digamos, para a utilização dos diversos produtos, né, diversos outros compostos que podem ser obtidos a partir da biomassa. Então, a única maneira da gente tornar economicamente viável é através do estudo dos coprocessos e dos coprodutos. Também precisamos entender, digamos, quais as metodologias de separação da biomassa, buscando os mais baratos. Desenvolver metodologias de extração da fração lipídica, de síntese de biodiesel e de outros biocombustíveis. Aprimorar, né, a metodologia de síntese desses biocombustíveis. Buscar a sustentabilidade. Hoje nós precisamos, o que nós precisamos fazer com as microalgas? Produzir biomassa numa escala milhares de vezes maior do que aquela que a gente produz em laboratório, a um custo centenas de vezes mais baixo. Não são desafios pequenos, são muito grandes. Mas vamos enxergar isso como oportunidades. E considerar aspectos ambientais, né, do consumo, a reutilização da água e do tratamento de efluentes, enfim, buscar, sim ou não, espécie geneticamente modificada e considerar os aspectos sociais, geração de emprego e renda. Então, assim, concluo que a gente isso está em desenvolvimento. Não existe esse pacote pronto das microalgas, mas a gente percebe isso como uma vantagem para nós da academia. E não é à toa que tem aí um sem número de eventos, né, de congressos nacionais e internacionais, voltados exclusivamente à utilização das microalgas como matéria-prima para a produção de biocombustíveis e de energia de uma maneira geral. Obrigado, está aí o meu e-mail, então os telefones, fico à disposição de vocês.